O Brasil é o quarto país que mais consome produtos de beleza em todo o mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. O estado do Rio reúne grandes indústrias, empresas e agora um centro de pesquisas e inovação para o desenvolvimento de novos produtos. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender quais as principais tendências na indústria da beleza. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o presidente do Sindicato de Indústrias de Produtos Cosméticos e Higiene Pessoal no estado do Rio, Celso Dantas, e a farmacêutica e diretora-presidente da Dermatos Cosmética, Eliane Brenner. Em todo o país existem mais de 2.400 empresas de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. A região sudeste concentra a maior parte delas. Na entrevista a seguir, a diretora-presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio explica quais são as nossas potencialidades e qual o trabalho que vem sendo realizado para atrair essas empresas e ampliar os negócios. Como nós temos uma população grande, né, e uma quantidade de mulheres, claro, que é quem usa mais os produtos, grande, então o nosso mercado é um fator preponderante para que as empresas queiram vir para cá para vender esses produtos para cá. E a partir de uma política de redução dos impostos colocada pelo governo do estado, nós conseguimos com que essas empresas não viessem aqui só para vender os produtos para a nossa população. Nós conseguimos que essas empresas viessem aqui se instalar aqui, gerar emprego aqui e gerar renda aqui. O conjunto de empresas que já vieram, já se implantaram e já estão gerando emprego e renda, que é alguma coisa na ordem de 600 milhões de reais, e um conjunto de empresas que ainda estão em processo de implantação e aí é da ordem de 70 a 80 milhões. Em termos da indústria do setor de cosméticos, que é bastante extenso, qual a posição do Rio de Janeiro hoje? O Rio de Janeiro, ele tem uma vocação não só para consumo, mas também para instalação de indústria, né? Nós temos aqui... Na realidade, assim, o Brasil tem hoje, se não me falha, 2.650 empresas de acordo com o registro da Anvisa. E o Rio de Janeiro tem 225 empresas. É o terceiro estado com o maior número de empresas registradas, né? Bom, obviamente que a gente tem estados muito mais expressivos, como São Paulo, que quase a metade das empresas registradas estão em São Paulo. Mas o Rio tem uma densidade populacional e um hábito de consumo que o torna provavelmente o segundo consumidor do segmento da beleza. O segmento da beleza faturou em 2016 46 bilhões de reais e a gente pode considerar que 20% disso foi consumido aqui no Rio de Janeiro. Nós temos todo tipo de empresa, pequena, média, e temos as multinacionais como a L'Oréal. Procter está aqui com a maior fábrica da Procter, hoje no Rio de Janeiro. Temos a Granado, que é uma empresa belíssima que construiu talvez a fábrica mais moderna que existe no Brasil, lá em Japeri, né, que é um município bem próximo aqui da capital. Temos a Alfapaf, que é uma italiana especializada no que a gente chama de segmento coiffure, né, que é o segmento cabeleireiro. Temos PR Faber. Temos uma empresa que é muito interessante, que hoje conseguiu fazer um grande trabalho de inovação no Brasil, que é a Lola Cosméticos, né, está aqui no Rio de Janeiro. É uma empresa que hoje é uma referência em termos do que se pode criar com cara do Rio de Janeiro, né? A Lola é a cara do Rio de Janeiro, né? E temos a beleza natural também, que é um outro segmento de serviço junto com a indústria que marcou e marca ainda profundamente, né? É um case, é um case internacional, exatamente. Então, assim, num resumo, o Rio de Janeiro tem um grande potencial, até em função de uma questão de proximidade das classes sociais, porque aqui no Rio essa proximidade, né, do asfalto com a comunidade faz com que tudo se misture num grande caldeirão e aí isso permeia com muita facilidade as possibilidades de desenvolvimento de produtos, de criação, enfim. E no setor médico também o Rio é referência, né, o que ajuda muito a atrair essas empresas. O Rio de Janeiro, como ele concentra, né, ele tem as grandes escolas de dermatologia, de cirurgia plástica,
a medicina em geral no Rio de Janeiro ela tem vanguarda, isso incentivou, né? Eu tenho uma experiência de 40 anos, né? Trabalhando desenvolvendo formulações para a área médica e nós vemos que a gente tem todo um espaço para isso, né? E o Rio de Janeiro sendo vanguarda realmente para o Brasil, né? E internacionalmente também, né? Porque os médicos vêm estudar, né? Tanto cirurgia plástica quanto dermatologia no Rio de Janeiro. E em termos de perspectivas e com a crise econômica, assim, houve algum tipo de reposicionamento ou foi uma indústria que conseguiu passar, ter alguma resiliência nessa crise? Na realidade, o Rio de Janeiro talvez seja o estado que mais foi afetado pela crise. Não obstante, as empresas que estão aqui instaladas, as empresas industriais, têm seus negócios em todo o Brasil. Isso talvez não tenha sido tão sentido quanto no segmento de serviço, né? Que ali sim, com toda certeza, a crise foi mais sentida, né? Então, as clínicas de estética, enfim, os salões de cabeleireiro, enfim, entendeu? Quer dizer, a turma de serviço que deve ter provavelmente sentido muito mais. Bom, a gente acha sempre que o setor da beleza ele está sempre acima da crise no sentido de que o consumidor ele tem uma afinidade muito grande com o setor da beleza. Quer dizer, uma mulher, por exemplo, talvez um dos últimos itens que ela vai usar para tentar equacionar a questão orçamentária dela será deixar de comprar a tintura, coloração do cabelo, enfim, ou batom, enfim, que seja. Então, a gente conta com esse fator, que é um fator de ordem extremamente importante, que é o interesse do consumidor, principalmente da mulher, né, em se manter, né, na cadeia de consumo, apesar da crise. Mas, com certeza, não estamos passando incólumes pela crise. A gente vai fazer um rápido intervalo e vamos falar também no próximo bloco sobre como isso está ajudando também a tornar o Rio um laboratório de inovação. Não saia daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Celso Dantas e Eliane Brenner. Atualmente, o estado do Rio vem chamando a atenção de grandes marcas internacionais, como é o caso da L'Oréal, que inaugurou em outubro de 2017 o Centro de Pesquisas e Inovação, localizado no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A nossa equipe foi até lá conferir. Com um investimento de 160 milhões de reais, o novo Centro de Pesquisas da L'Oréal conta com mais de 100 funcionários que têm a missão de criar produtos inovadores para a indústria da beleza. Há 10 anos que a L'Oréal já vem desenvolvendo diversas pesquisas no Brasil. E agora, um dos principais hubs da empresa está instalado no estado do Rio. O motivo? A diversidade étnica e cultural, além da importância que a beleza representa para as brasileiras. Aqui no Brasil, nossa missão é de inovar em 3 categorias onde as consumidoras brasileiras são altamente exigentes. Essas 3 categorias são cuidados do cabelo, proteção solar e deodorantes. E nessas 3 categorias, temos a responsabilidade de inovar para atender às necessidades dos consumidores brasileiros, mas também como um potencial global para o mundo inteiro. No caso do Brasil, é possível encontrar até 8 tipos de cabelo, uma característica única e uma oportunidade ainda maior para o desenvolvimento de novas pesquisas, sem contar na quantidade de produtos que uma brasileira usa por dia para o tratamento capilar. O sol, a umidade e também o uso do produto para alisar, a chapinha, os cabelos ficam muito danificados. Então, para cuidar desses cabelos, as brasileiras usam rituais muito complexos, muito sofisticados. Até 5 produtos cada dia para cuidar dos cabelos. Outros pontos positivos e que contribuem para o desenvolvimento da inovação é o modelo flexível de trabalho, tanto nas áreas de administração quanto no laboratório. É um conceito que visa adaptar o ambiente de trabalho de acordo com a necessidade de cada projeto. Não temos um laboratório de maquiagem, um laboratório de produtos solar, um laboratório de produtos de cuidados dos cabelos.
todas as categorias são trabalhadas no mesmo lugar e o laboratório é organizado por atividade. Vai criar um ambiente de colaboração, de troca de ideias entre essas categorias e vai favorecer ainda mais inovação. São 15 mil metros de uma moderna infraestrutura. Aqui, no Centro de Pesquisas da L'Oréal, os mais novos e avançados equipamentos também dão espaço para o compromisso com a sustentabilidade, através da reutilização de água, valorização da iluminação natural e a utilização de painéis solares. Em relação à inovação, né? O que esse mercado também permite e como a gente está posicionado no Brasil? Qual o papel da academia nesse mercado de cosméticos? O Rio de Janeiro, ele, em cima desse potencial todo do número de pessoas, né? A quantidade de pessoas, dos tipos físicos que nós temos, né? Da própria imigração também. Então, isso tudo leva a própria mídia, né, as grandes televisões com sede no Rio de Janeiro também lançando, né, toda essa tendência. O que nós vemos é uma busca, porque tem várias frases sobre a pele, né? A pele que eu habito. Então, a pele, na verdade, ela é o órgão ecológico, né? Porque ela segura o meio externo, que é o seco, o ar, do meio interno, que é o úmido, né? Que nós temos a umidade interna do corpo. Então, a pele, sendo o maior órgão do corpo, ele tem necessidades de cuidados, né? E aí acontecem as mais variadas necessidades, né? As peles secas, pela genética, já, às vezes próprias crianças têm. Então a dermatologia, ela é um grande fomento de pesquisa em lançamentos de novos produtos. Por exemplo, o que nós podemos fazer também, a questão do Rio de Janeiro, é a gente ter produtos com uma inovação, de ter mais moléculas ativas do que normalmente produtos estrangeiros trazem para cá. Normalmente eles vêm com 1, 2 moléculas importantes. Nós conseguimos botar às vezes 11, 12 moléculas interessantes, sinérgicas, tanto no tratamento da face, quanto o tratamento, por exemplo, do corpo também. E o que é importante é que os importadores, a grande produção de matérias-primas mundiais, tem interesse, né, nesse mercado grande brasileiro. Então nós temos acesso, às vezes os lançamentos internacionais são feitos no Brasil e no Rio de Janeiro, que a gente tem acesso a isso, né? Então a chegada de matérias-primas, o tipo da população que nós temos, essa inovação da área, né, da academia, da epistemologia, né, de você ter um estudo em relação a isso tudo favorece, né? E eu diria que a mulher, por exemplo, no cabelo, né, dizem que são só 5. Eu já escrevi, dá em torno de mais de 50 itens para a mulher. E o homem, se é um homem que faça uma higiene básica, ele teria que ter uns 30 produtos. É muita coisa, né? Agora, em relação à visão do gestor e do fazedor de política pública, quando a gente fala de estímulos à cadeia e ao setor de cosméticos, do que a gente está falando, na verdade? Qual o tamanho dessa cadeia, qual a extensão dela e qual a importância de olhar para ela? Nós temos um desafio que é com relação à tributação. Da mesma forma que o Estado do Rio de Janeiro conseguiu promover caminhos para facilitar a implantação de empresas, né, no sentido de geração de empregos, a gente acha que o Rio de Janeiro, a cadeia produtiva total dele, deva contemplar mais de 500 mil empregos, quer dizer, uma quantidade muito expressiva. Da mesma forma que nós tivemos esses incentivos e temos, né, nós não conseguimos, na outra ponta, diminuir o impacto tributário dos produtos na relação de consumo. Então, ou seja, o Rio de Janeiro hoje ainda é o estado que mais tributa os produtos da cadeia da beleza. Entendeu? Então, isso é um desafio porque existe um pensamento ainda por parte da autoridade que tributa de que o cosmético, em muitos casos, com algumas exceções,
é um supérfluo. Tem estudos, por exemplo, os japoneses, eles são incríveis, né, nesses estudos, né? E tem um estudo japonês que mostra que mulheres, por exemplo, deprimidas e com pós-cirurgias, pós-câncer, ou então com a própria depressão, que eles pegaram um grupo de mulheres, eles maquiavam elas e penteavam elas todos os dias. E mostrou que depois eles faziam um exame de imunoglobulinas, né, que mede a imunidade, né, a capacidade do corpo de reagir, e depois pós esse trabalho. E foi incrível como subiu a capacidade, o desenvolvimento de imunoglobulinas que elas desenvolveram, quer dizer, eles deram um número que a gente chama de autoestima, né? A gente vê muitos depoimentos, né? Mulheres dizendo assim que após uma maquiagem se sente mais segura, se sente mais firme, mas não são só nas mulheres, né? Eu acho que hoje o público jovem masculino ele já começa a entender a preocupação, por exemplo, tem a questão da face do fumante, é um trabalho muito interessante também, porque o jovem fumante que não fuma, ele reconhece a pele do colega que fuma. Uhum. E ele relata, eu tenho um trabalho bem grande que a gente fez, essa pesquisa na Dermatos, sobre ele vê que tem um envelhecimento dessa pele, né, com o fumo. Então eu acho que o jovem hoje ele já começa a ter um acesso superior e ele começa a entender que isso não é supérfluo, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Para além da capital, outros municípios da região metropolitana do estado do Rio também concentram grandes fábricas do setor da beleza, como é o caso de Nova Iguaçu, que possui cerca de 12 indústrias de cosméticos e representa 11% do total desse setor em todo o estado. Vamos ver. Localizada no bairro da Viga, a Naturhair, marca brasileira de cosméticos capilares, é uma das indústrias que há 17 anos faz parte do polo industrial de beleza do município de Nova Iguaçu. A gente veio para cá justamente por poder estar mais próximo dos nossos concorrentes diretos, né? E isso trouxe uma competitividade melhor para a gente, até para poder estar perto das inovações, dos fornecedores que já faziam um atendimento para a gente aqui. Tem empresas fortíssimas no mercado nacional que são concentradas aqui em Nova Iguaçu, né? Atualmente, a fábrica emprega cerca de 500 funcionários e, apesar da crise, as projeções para 2018 são otimistas. A gente tomou inúmeras ações, principalmente comerciais, para que não impactasse no nosso mercado diretamente, né? E esse ano a gente acredita que vai ser um ano de retomada, que as coisas vão aquecer, já tem melhorado um pouco. A gente espera ter um crescimento de 10% a 15% em 2018. Outro exemplo de referência nesse setor é a Casa Alpino, que está há 30 anos no mercado. O seu Antônio Alpino começou vendendo produtos de cutelaria e barbearia e hoje possui uma rede de produtos e serviços profissionais de diversas marcas para salões de beleza e para o consumidor final. A indústria de cosméticos nesse tempo cresceu muito, né, no Brasil, né? Não só em Nova Iguaçu, mas no Brasil, né? A indústria cresceu muito, se desenvolveu, se aperfeiçoou, porque naquela época a gente tinha muito pouco produto nacional. Ao longo do tempo, esse mercado foi evoluindo muito, as indústrias foram se especializando, foram trazendo matérias-primas importadas e aperfeiçoando embalagem, qualidade, né? Então hoje a gente tem um mercado muito, muito amplo, né, que atende perfeitamente todo segmento, toda classe social, temos produtos de qualidade para todo tipo de preço. A gente falou no bloco anterior sobre o consumo das mulheres, mas o consumo dos homens também vem crescendo, né, em relação à beleza. Bom, até um dado que eu acho interessante, né? O Brasil é o quarto em consumo de cosmético e na categoria de produtos masculinos é o segundo no mundo, né? Quer dizer, o homem brasileiro é bastante voltado para essa questão da beleza também, está já comprovado pelos números. E é um desafio, que é um mercado que tem uma diversidade, eu acho que até maior do que o feminino, quando você olha o aspecto regional, né? O homem
o nordestino tem hábitos de consumo bastante diferentes do homem do sul, enfim, ou mesmo, né, do homem que vive nas cidades como Rio e São Paulo. Acho que a doutora pode falar um pouco mais sobre a sua experiência em desenvolver produtos masculinos. Eu acho assim, por exemplo, o homem, a foliculite de barba, né, a queda capilar, os desodorantes apropriados. Nós da Dermatos temos uma expertise em poder adequar um desodorante àquela pessoa, né? A gente pode fazer um produto proposto para aquilo, já sabendo com o médico quais são as necessidades, né? Então, fazer esse desenvolvimento... É o customizado. O customizado, o acne, né? Também o jovem, né? O rapaz, a questão dos filtros solares, porque o filtro solar, ele é um apoio de quem vai ao sol, mas ele não é o passaporte para o sol, né? Então, eu acho que isso estimulou mais, né, o jovem nos cuidados. Então não ficou uma coisa só que a mãe usa ou a irmã usa, mas eles conseguem ter o espaço deles, o lugar deles e os desejos que eles têm, né, de poder utilizar o que tem no mercado. A gente falou da cidade de Nova Iguaçu, que é uma cidade que é uma referência por ter um polo que reúne a indústria lá. Como é que pensar nessa questão dos polos, na construção de polos nos municípios, pode também ajudar a fomentar esse setor? Na realidade, existe um programa do governo do estado, né, voltado para incentivos fiscais em algumas regiões e que, naturalmente, isso foi o grande veículo para a incrementação dos polos. Mas, de forma que eu acho que não houve nenhum planejamento da parte empresarial no sentido desse desenvolvimento. É que o empresário sempre vai atrás dos facilities, da oportunidade, né? Então, no momento que ele encontra um melhor ambiente, né, para a instalação da sua fábrica, enfim, ele se instala. Então, isso, com certeza, em Nova Iguaçu não foi bem assim, porque Nova Iguaçu tem mais de 30 anos, eu acho que deve ter uns já é quase 40 anos, né? É histórico, né? Mas outros polos, como, por exemplo, a Japeri hoje tem uma bela fábrica da Granado, que é uma das fábricas mais modernas do Brasil, e com certeza eles estão lá também por conveniência de alguma facilidade que o Estado ofereceu, né? Além disso, uma outra questão que eu acho que é interessante é o seguinte: nós falamos da indústria do Rio de Janeiro como uma indústria que abastece o mercado nacional, mas aqui tem grandes empresas que são exportadoras. A própria L'Oréal e a Procter, que é a maior fábrica da Procter hoje no Brasil, da Procter & Gamble, está aqui no Rio de Janeiro. E boa parte da produção é voltada para a exportação. Eu acho que levanta um ponto importante, que é na área educacional, que é na formação de mão de obras, né? Hoje a gente vê que essa população jovem foi uma grande prejudicada com toda essa crise ao longo desses anos, né? E também no Rio de Janeiro. Mas eu acho que a formação de mão de obra para essa atividade é muito interessante, né? Porque você tem que ter os pesadores, o desenvolvimento na área de química, né? Esse conhecimento, né? da fabricação, de formulação, de envase, a logística. Então, eu acho que é um espaço e também nós temos que ter uma preocupação em poder dar uma abertura para esses jovens poderem ter, né, o primeiro emprego e isso poder ser fomentado, né, poder ser estimulado, porque teve com essa crise, isso deu uma parada. Né? Deu uma retranca e eu acho que nós temos que estimular isso para que possa, né, via outros órgãos também, mas que possam ter esse aprendizado, né, a formação dessa mão de obra. Tem uma questão que eu acho que é interessante colocar, que é o seguinte: a indústria não é o maior empregador de mão de obra no segmento, né? A indústria sem dúvida, é o ponto de partida da cadeia, mas o maior empregador é o setor de serviço, né? Então, as manicures, os salões de beleza, enfim, as clínicas de depilação. E hoje em dia, com essa questão dos influencers, das redes sociais, também falando muito da experimentação, é uma indústria que precisa dessa parte da experimentação e da adesão, né, mais ampliada, também está abrindo uma série de oportunidades, né? Hoje o caminho para se inserir dentro do mercado não é mais aquele caminho tradicional. Estávamos discutindo isso antes do nosso encontro, né, doutora? Hoje as redes sociais têm um peso importante, cada vez terão mais, né, no sentido de conduzir o consumidor
a propostas de novos produtos, de inovações, né, de uma maneira muito mais espontânea, né, e muito mais eficiente, né. Então, sem dúvida, hoje quem está no mercado, quem está operando, desenvolvendo produto, está pensando de forma muito, vamos dizer assim, muito objetiva em estar atuando nessa questão das mídias sociais. Eu acho assim que também a questão, por exemplo, aos jovens, né, que aprendem na internet a fazer maquiagens, nós temos as maquiagens corretivas, que a gente chama, né? Então pode ser usado no vitiligo, que é a falta do pigmento, né? Pode ser usado no pós-acne, pode ser usado... O jovem que aprende a fazer essas maquiagens, ela tem um mercado de trabalho para isso, né? Que é a área médica, maquiagem médica, né? Para pós-melasma, por exemplo, quem está fazendo tratamento para retirar essas manchas de pele, tanto na hipopigmentação, que é o vitiligo, quanto no melasma, que é a hiperpigmentação, né, o pigmento. A gente está chegando ao fim do programa e aí, na verdade, a ideia é sempre falar um pouco do papel de cada um, né, da indústria. A gente falou agora da necessidade de formação de mão de obra, de um olhar específico para essas oportunidades e também do papel do poder público nesse processo. Resumidamente, qual o recado que vocês deixariam para a gente finalizar o programa? Eu acho que eu gostaria de deixar um recado no sentido de que hoje a autoridade que regula o setor, né, que é a Anvisa, que hoje está buscando formas até mais tênues de dar acesso aos produtos, isso é uma coisa que eu quero até deixar registrado. O nosso segmento sempre foi muito regulado e hoje existe um pensamento da agência reguladora, que é a Anvisa, de diminuindo isso. Da mesma forma que a agência reguladora está olhando o setor de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais suave, nós gostaríamos que o Estado, como quem tributa, nos visse não mais como uma indústria de supérfluo, mas uma indústria que está inserida dentro da cadeia de consumo de todos os brasileiros, seja ele de qualquer classe social, e que considere isso como um fator importante na hora de tributar. Precisamos ser menos tributados para abrir espaço para mais consumo, para que as pessoas tenham mais acesso, né, à cadeia de consumo, enfim, e para que a indústria progrida. E que a gente possa, né, no estado do Rio de Janeiro, a gente possa ter orgulho da nossa indústria, né, que a gente possa ser divulgador dessa indústria do estado do Rio de Janeiro e que a gente possa consumir, né, os nossos produtos com segurança e confiando neles, né? Sabendo que nós somos vanguarda no Brasil. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Celso, obrigada, Eliane, e obrigada a você que acompanhou a nossa programação até agora. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Vai lá, entra, que o endereço está aparecendo aí na sua tela. E aproveita para mandar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.